já fiz um vídeo aqui no canal de apresentação, me mandaram algumas perguntas, mas eu resolvi primeiro fazer meu relato de parto, né, para depois dar sequência na rotina com o Gael, que é o meu filho. Hoje ele tem 3 meses e eu vou estar falando um pouco sobre o relato do meu parto. Eu vou tentar ser bem breve, porque para o vídeo não ficar longo, né, e não ficar entediante. Então vamos lá. Em junho do ano passado, em 2018, eu já estava sentindo alguns sintomas. Eu me sentia enjoada, eu sentia muita náusea, eu sentia meus seios inchados, o pé da barriga assim doendo muito. E sintomas de quem vai menstruar mesmo, só o que diferencia é a vontade de vomitar, né? Porque, enfim. E aí eu era tentante já há muitos anos. Depois eu vou fazer um vídeo separado sobre esse assunto de tentante, quanto tempo eu fui tentante, o quanto foi difícil, né? E eu resolvi fazer um teste depois de 20 dias de atraso. Fiz esse teste, deu positivo. Fiquei muito feliz, óbvio. Meu esposo também. Aí eu resolvi fazer um no posto, não acreditando muito no positivo que deu em casa. E eu fiz no posto também. E deu positivo. Mesmo assim, a gente ficou meio desacreditado, tudo. Aí só depois que a médica pediu ultrassom, quando eu vi o Gael lá se desenvolvendo, que eu falei, não, realmente eu tô grávida, realmente tem um ser crescendo dentro de mim. E, gente, é algo inexplicável, uma coisa imensurável. E eu viveria tudo novamente só pra ter o prazer de ter meu filho nos braços. Enfim, passou algum tempo, né? Eu senti todas as sensações que eu queria sentir numa gestação. Até o 6º mês, a minha gestação foi maravilhosa, foi super tranquila, tirando os enjoos, porque eu enjoei muito, gente. Eu vomitava horrores, não conseguia comer minha comida. Às vezes eu fugia pra casa da vizinha pra comer lá, porque em casa mesmo não rolava. E eu fugia com minha sogra no final de semana também pra comer lá. Mas era difícil eu conseguir comer a minha comida. Tanto que às vezes me dava vontade de cozinhar, eu cozinhava, fazia aquela comida maravilhosa que você comeria assim, gente, horrores. Mas eu fazia minha comida e quando chegava na hora de eu comer, aí eu vomitava. Convenhamos, né? E aí depois passou um tempo, passou os enjoos, eu fiquei enjoada até o 5º mês de gestação, depois passou. E aí quando chegou no 6º mês de gestação, 6º e meio mais ou menos, a minha pressão começou a ficar alta. Começou a ficar 14/8, 15/8, minha pressão sempre foi boa, sempre foi 11/8, sempre foi 12/8, nunca passou disso. Então a médica, ela preocupada, resolveu que eu ia passar de semanalmente lá no posto, né? Uma consulta semanal. Então, gente, desculpa. Então, toda semana eu ia pro posto, passava com a médica, ela media minha pressão, e toda semana dava alterado. Toda semana não passava minha pressão, e sempre lá nas alturas. Então, toda semana eu ia pra maternidade, porque ela fazia ir pra maternidade, porque ela falava que não era normal minha pressão ficar alta. E eu tava tomando remédio nesse meio tempo. Então, ela falou, mesmo com o remédio, sua pressão tá alta, tá? Pra quem não conhece, eu tomava metildopa. Pra quem já teve pressão alta na gestação sabe do que eu tô falando, qual remédio. Eu tomei metildopa, eu tomava todos os dias, nos horários certinhos, porque você tem que tomar. Tive que cortar totalmente o sal da minha comida, e era uma coisa que eu gostava muito, era comer. E tive que cortar. Eu fiquei super, super, super inchada, gente, por causa da pressão alta. Então meus pés, gente, era um horror, parecia duas pedras gigantes. Eu me sentia super pesada, super inchada, autoestima lá embaixo. Eu sempre chorava, meu esposo sempre me acalmava, porque ele falava que era normal, você tá grávida, é normal ficar inchada. Mas eu tava muito inchada, não era normal. Tanto que a obstetra, ela sempre ficava me alertando, olha, cuidado com o sal, olha, você tá muito inchada, a gente tem que, né, maneirar um pouco. E eu ganhava muito peso nesse meio tempo. Eu ganhava peso
absurdo, mas ela falou que a maioria do peso que eu estava ganhando era líquido, era água. Meu corpo tava com muita retenção de líquido. Enfim, gente, eu sendo acompanhada semanalmente pela médica e indo pra maternidade nesse meio tempo. E eu tava com 8 meses já. Nesse meio tempo, já tava com 8 meses. Indo pra maternidade, voltando, em observação, aí vinha pra casa. Passou esse tempo, a médica pediu uma ultrassom. Eu fiz a ultrassom na maternidade mesmo, fiz a ultrassom. Ah, tá tudo bem com seu bebê, mas a gente tem que estudar seu caso. E eu fiquei esperando, fiz exame de sangue, fiz exame de urina, fiz não sei o que, e eu fiquei meio preocupada porque tava demorando de me chamar, aí foi quando me chamou. Chegando lá, a médica falou assim, ó, mãezinha, você vai ser internada, isso eu tava com 8 meses de grávida. Então ainda não era o tempo certo pro Gael vir. 8 meses eu tava com 33 semanas, 33 semanas ou 34. E aí ela falou, vou ter que te internar, porque seu bebê ele tá magrinho dentro da barriga. O ideal é que ele esteja já além desse peso, nessa altura da gestação, tudo mais. E eu fiquei assim, perdida. Chorei muito, lógico, na sala, porque eu fiquei sem entender. Eu só perguntava, por que eu vou ficar internada? Eu vou tomar vitamina? Nisso eu senti falta dos médicos me explicarem, sabe? Eu fiquei muito perdida. Mãe de primeira viagem, não sabe de nada, tá ali, sabe? A Mena não sabe de nada. Então eu fiquei muito assustada. E aí ela foi conversar com outra médica, conversando com outra médica. Eu não sei se ela viu que eu tava muito nervosa, muito assim, ansiosa, muito chorosa. Ela falou, não, vamos deixar mais um tempinho, né, essa mãe em casa. Aí ela voltou com a notícia de que eu não iria ficar internada, mas eu ia estar sendo acompanhada certinho pela obstetra para ver se meu bebê tá ganhando peso. Tá bom, fui para casa desnorteada porque eu tava muito triste, porque o Gael nessa época tava muito magrinho. Ele tava pesando 2,36 kg quando eu fui e fiz essa ultrassom. Eu tava com 34 semanas. E o peso nessa idade gestacional já era para estar uns 2,300 e pouco, 2,400, uma coisa assim. E lógico que eu fiquei muito apavorada e eu tenho um cunhado, meu cunhado, irmão do meu esposo, me ajudava muito, me acompanhou minha gestação toda, porque meu marido ele sempre trabalhava, então era difícil ele acompanhar de perto. E aí ele falou, por que você não toma Sustagem Kids? Aí eu fui lá, comprei Sustagem Kids, tomei. E ajudou, gente, ajudou bastante, porque depois na outra ultrassom que eu fiz, aí eu fiz pelo particular, o Gael já tinha ganhado mais peso. E aí, quando eu fiz essa outra ultrassom no particular, o Gael tava ganhando peso, bonitinho, só que ainda não era o peso ideal para a idade gestacional. Aí quando eu fiz essa ultrassom, eu já tava com 37 semanas e 2 dias. E o Gael, a gestação tava... A ultrassom constava que eu tava com uma gestação de 34 semanas, mas eu já tava com 37 semanas e 2 dias. Então, o médico mesmo em particular falou, é melhor você ir pra maternidade, fazer uma ultrassom, acompanhar de perto, porque não é normal, né? Lógico que eu fiquei super apavorada nesse dia, eu fiquei super angustiada, eu falei, meu Deus, e agora? Né? Tudo bem que eu já tava com 37 semanas, já não é já prematuro, tudo mais, já tá com os pulmões amadurecidos, né? E aí eu fui pra maternidade, cheguei lá na maternidade, fiz outro ultrassom, outros exames, exame de urina, todos os exames. Eu fiquei esperando, esperei. E aí eu passei no médico. Quando eu cheguei lá, o médico olhou meus exames, olhou meu ultrassom e falou, mãezinha, você vai ficar internada. E eu fiquei assim, perdida, né? No fundo eu já sabia que eu ia ser internada. E meu marido queria que eu fosse internada, porque a prioridade pra ele era a saúde do filho e a minha, né? Tá bom, fui internada. Nossa, gente, tá escura a câmera, né? Fui internada e eu fiquei no pré-parto durante 2 dias.
teve que fazer indução de parto, então eles injetaram comprimido dentro de mim. Foi dolorido, gente, muito sofrimento. Eu não passava do 5º dedo de dilatação. Aí chegou uma hora que eles resolveram entrar com soro. Aquele soro horrível. Aí eu fiquei naquele soro por muitas horas, até conseguir dilatar os 10 dedos. Gente, sofri muito, muita dor mesmo. Não desejo pra ninguém, nem pro meu pior inimigo. Porque é uma dor que, como dizem, né, é de mulher pra mulher. Mas é uma dor que eu não desejo pra ninguém. Ninguém. Eu agradeço muito a Deus, né, que Ele me fez passar por essa experiência. Eu não reclamo disso. Mas a dor é insuportável. Insuportável mesmo. Mas também quando o bebê sai é um alívio, gente. É um alívio, assim, tremendo. E esses 2 dias pareciam 2 anos. Não passava nunca, as horas não passavam, as dores não passavam, só aumentar. E depois que eu ganhei o Gael, lógico, foi nossa, uma coisa assim. Ah, não sei explicar, é uma coisa mágica, sabe? Quando você vê seu bebê lá nos seus braços, né? Ele olhando assim pra você, chorando, tudo mais. Ai, é uma alegria. E aí passou aquela dor, gente, como se tivesse tirado com a mão mesmo, literalmente. E o Gael nasceu com 2,580 kg. Nasceu às 3h34 da madrugada, com 46 centímetros e meio. Ele nasceu assim, bem magrinho, gente, para a idade gestacional e pequeno. Aí, ele nasceu super forte, gente, porque o médico falou assim, não, ele já vai pra sala com você, já vai pro quarto com você. Eu já fiquei super feliz, né? Então, já sair dali da sala do parto com seu filho já é uma bênção, né? Porque muitas mamães, eu sei que passa pela temida UTI, neonatal, ou passa pelo berçário, e é difícil. Aí, quando eu estava a caminho do quarto, gente, nossa, peraí. Quando eu estava a caminho do quarto, o Gael estava ficando geladinho, então as enfermeiras falou, não, mãezinha, ele não vai pro quarto com você, ele vai ficar aqui um pouquinho para se aquecer. Aí quando elas viram que ele não se aqueceu na sala de baixo, resolveram levar ele pro berçário para deixar ele na incubadora, que ali ele ficava mais quentinho. Então o Gael foi pro berçário, ficou lá o dia inteiro, e eu fiquei, lógico, muito arrasada, triste, mas eu sabia que era pro bem dele, né? Então ele ficou um dia lá, e quando foi o finalzinho da tarde, ele voltou pro colo da mamãe, voltou pra sala e ficou comigo. Foram 7 dias internados, os dois, porque o Gael, ele, além dele ter nascido magrinho, ele não mamava no peito. Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso também. Não mamava de jeito nenhum, gente. Foi fonoaudióloga, foi vários profissionais tentar induzir a amamentação e o bonitinho não quis mamar. Por fim, ficamos 7 dias internados, 7 dias que eu quero, assim, deixar guardado para sempre no pensamento, porque foram 7 dias, mas 7 dias que eu fiquei do lado do meu filho, porque eu sei que muitas mães não têm essa oportunidade de ficar do lado do seu bebê e tem que voltar para casa sem ele nos braços. Tá bom, depois de 7 dias recebi alta do hospital, meu pré-parto foi super tranquilo, meu pré-parto, gente, meu pós-parto, né? Meu pós-parto foi super tranquilo. Minha mãe veio pra cá, minha sogra me ajudou muito, me ajudou demais. Meu esposo também. Porque no início a gente sabe que é muito difícil, o bebê requer muito da mãe, requer muito dos pais. Então foi muito, muito difícil. Vou mostrar pra vocês o meu filho. Oi, gente, esse aqui é o Gael. Fala, oi, filho, oi. Fala, gente, eu sou o pequeno milagre da mamãe. Esse é o Gael, gente. Hoje ele tem 3 meses, rumo aos 4 meses. Eu esqueci de falar, ele nasceu no dia 16 de fevereiro de 2019, tá? E ele já vai fazer 4 meses, né, bebê? Fala lá, pessoal, que você vai fazer 4 meses, hein? Tá? Ele acabou de acordar, gente, ele tava no soninho. Né, neném? Né? Super esperto, gente, tá numa fase
tá bem ativo. Porque quando é recém-nascido, não tem muito o que fazer, porque eles dormem o dia inteiro praticamente, a noite inteira, eles têm muito sono, só mama e quer dormir. Agora ele tá numa fase que ele só quer ficar acordado, mas ele dorme muito bem à noite. Mas eu vou fazer um vídeo separado sobre esse assunto. E esse é meu relato de parto, gente. Se eu deixei alguma coisa passar, me desculpe. Eu ainda tô entrando nesse universo aí do YouTube, ainda não sei muita coisa. Então releve alguns erros na fala, tá bom? E eu ainda tô engatinhando ainda, mas um dia a gente chega lá, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você gostou. Curte aí bastante, compartilha, por favor. Tá bom? Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, tá? Tchau. Tchau, dá tchau, meu amor. Dá tchau. Fala tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Se inscreva no canal da minha mamãe. Yeah. Tchau, gente.